Abra sua Bíblia aí, meus irmãos. Nosso terceiro sermão na nossa série sobre perdoar uns aos outros. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Verso 12 e o 13, tá, irmãos? Verso 12 e 13. Nosso terceiro sermão. Só recapitulando, tá, irmãos? Nosso primeiro sermão foi Mateus capítulo 18. Que a gente tem que perdoar. Não tem outro recurso para substituir o perdão, é perdoar infinitamente, quantas vezes for necessário. E perdoar é uma conduta. E não só uma conduta, perdoar também é um dever. Dever lembra obrigação. Mas quando eu pensei em colocar o tema desse terceiro sermão, o perdão é um dever, a ideia é que dever, ele pressupõe que aquele que tem o dever de fazer alguma coisa, ele vai fazer porque deram a capacidade para ele fazer. No meu tempo de estudante, que não faz muito tempo, tá, irmãos? Não faz muito tempo. Quando eu chegava em casa, a minha mãe perguntava: e aí, vai ter dever para fazer? Hoje é tarefa, né? Dever para fazer. E aquilo, eu entendi, e ela entendia, que dever era alguma coisa que foi solicitado para que eu fizesse. E foi solicitado para que eu fizesse, porque quem solicitou entendia que eu tinha capacidade de fazer. E aí, dentro desse contexto, o dever, ele passa a ser uma obrigação. Estão entendendo aí? Obrigação. Quando se coloca logo algo como obrigação, a minha percepção é que parece que não tem contexto. A pessoa é obrigada a fazer sem levar em consideração o contexto. E trazendo aqui para o nosso sermão de hoje, perdoar é uma tarefa, é um dever que é dado a nós, e aquele que deu a nós, ele nos dá capacidade para fazer. Por isso que eu não coloquei a ideia de perdão é uma obrigação. Parece que a gente tem que fazer por fazer. Pode dar certo ou pode não dar certo. E o dever não. O dever está sempre associado com algo que alguém que assim o incumbiu de fazer sabe que você tem condição de fazer. Mas o que é que exige? Esforço. Exige esforço. O cristianismo é cristianismo justamente por isso. Porque exige esforço. Se não exigisse esforço, não seria cristianismo, meus irmãos. Cristo não precisaria vir morrer aqui por nós e mandar do seu Espírito para que a gente pudesse fazer as coisas. A gente faria. Mas como exige esforço, e esforço demanda sacrifício, a gente precisaria de uma força. E essa força é dada pelo próprio Deus. Então eu queria ler aqui os 2 versos, dando esse contexto para os irmãos de dever uma tarefa de todos nós. Se você se entende como um cristão, então você tem esse dever dado por Deus. Qual é o dever? De perdoar. De perdoar. Perdoar infinitamente, entendendo que tem que fazer parte da sua vida, é uma conduta e que é uma tarefa, um dever. Vamos ler o texto. Colossenses 3, o verso 12 e 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se
de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis aqui tua palavra e mais uma vez estamos debruçados diante dela para entender o nosso dever, a nossa tarefa de viver uma vida onde nós temos essa obrigação de perdoar aqueles que nos ofendem. Porque o teu texto acabou de nos dizer que nós ofendemos também. O teu texto acabou de nos dizer que uma grande ofensa nos foi perdoada por ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído. Ó Deus, que a tua graça e o teu favor visite os nossos corações, nos dando discernimento, entendimento, aprofundamento nas verdades desse tema tão importante para as nossas vidas. Que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, seja comigo mais uma vez, hoje e sempre. Eu te agradeço e te louvo por tamanho privilégio. Amém. Como é que eu divido esses dois versos aí, tá, irmãos? Verso 12, parte A. O que Deus fez? Preste bem atenção. O que Deus fez? Verso 12, parte B. O que devemos ser? Por aquilo que Deus fez, o que nós devemos ser? Verso 12b. Verso 13a. O que devemos fazer pelo que nós somos, pelo que Deus nos fez ser o que somos. O que nós devemos fazer. Está aí. Nós vamos ver no 13a. E só sobrou o 13b. Por que devemos fazer? Então, didaticamente, de trás para frente, por que devemos fazer? O que devemos fazer? O que devemos ser? O que Deus fez. Para a gente entender o argumento aqui de Paulo aos Colossenses, que é muito parecido, meus irmãos, com o que o Paulo argumentou quando escreveu lá para os Efésios, é quase a mesma fraseologia, só acrescentando mais coisas. A gente precisa dar uma olhada o que Paulo vem falando do capítulo 1 até chegar aqui o nosso texto, tá? Como eu não estou expondo a carta aos Colossenses aqui, então eu preciso fazer isso para os irmãos adentrar dentro do contexto aqui. Como é que Paulo chegou a falar isso daqui? Perceba que o nosso verso 12 aqui, na minha versão, aparece a palavra portanto, aquela palavrinha que faz a gente olhar para trás, para saber o que Paulo falou para dizer portanto. Ele está querendo fechar uma linha de raciocínio, portanto. Mas se você prestar atenção, na minha versão, eu vou encontrar portanto aí 5 vezes. Está aí no verso 12 do capítulo 3, no verso 5 do capítulo 3, certo? Eu vou encontrar também no verso 1 do capítulo 3. Então, só no capítulo 3, nós temos 3 portantos aí. E olhe o que é que Paulo está querendo colocar na mente, né, do pessoal de Colosso. Aí, quando nós adentramos no capítulo 2, nós temos um portanto. Em algumas versões, por essa razão, por isso, né? Mas na minha versão está portanto. No verso 6 do capítulo, ou verso 16 do capítulo 2. E no verso 6 do capítulo 2. Então, eu sempre gosto de marcar na minha Bíblia, né? Os portantos. Então tá aí. Capítulo 2, verso 6, portanto. Capítulo 2, verso 16, portanto. Capítulo 3, verso 1, portanto. Capítulo 3, verso 5, portanto. E o nosso portanto do nosso texto de hoje. Então, todos esses portantos aí está amarrado no que Paulo vem falando desde o capítulo 1. O que é que Paulo vai falar no capítulo 1? E basicamente, capítulo 1, capítulo 2, de forma bem resumida.
a supremacia de Cristo e a sua obra. Cristo é maior que tudo e que todos, e a sua obra é perfeita. Ela não precisa de reajuste. Ela não precisa de acréscimo. E quando Paulo está escrevendo essa carta aqui, é muito parecida o contexto com Gálatas, é muito parecido com o contexto lá de 1 João. Provavelmente, Paulo está combatendo o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Gnosticismo, aqui nós já falamos várias vezes sobre isso. Aquele pessoal que entendia da gnose, conhecimento, que existiria um conhecimento à parte da revelação de Cristo, à parte daquilo que Cristo anunciou. E que isso era revelado só para alguns, não para todos. E os gnósticos, eles se dividiam em duas partes, né? Os ascetas, né, que machucavam o corpo, né, que faziam tudo para mortificar o corpo. Aí entendia que o corpo não vale nada, então você pode dar o que o corpo quer. Entrava na libertinagem. E existia aqueles outros, né, que acreditavam que o corpo não precisava ser alimentado, ser honrado. Basicamente isso. E junto de tudo isso existia os legalistas, os judeus legalistas, né, que queriam que as pessoas guardassem os dias. Paulo vai falar sobre isso nessa carta aos Colossenses. E os místicos, que faziam culto a anjos e tal, isso está no capítulo 2. Então, dentro desse contexto, capítulo 1, capítulo 2, Paulo escreve dizendo que Cristo é superior a esses gnósticos. Ele não tem mais nada revelado do que ele já disse. É graça, é favor e ponto. O homem não precisa fazer nada a não ser se arrepender para que a graça e o favor e o relacionamento de Deus com eles, através de Cristo, seja estreitado. Ponto. O capítulo 4 e o capítulo 5 vai ter as implicações de tudo isso que Paulo acabou de apresentar aqui. E aí ele faz uma subdivisão. Que aí, se a gente perceber, antes dele adentrar no capítulo 3, propriamente dito, olha aí, quando aparece o seu primeiro portanto. O primeiro portanto de Paulo, no capítulo 2, o verso 6, ele vai chamar a atenção para os colossenses para darem valor àquilo que foi dado a eles, o conhecimento que foi dado a eles. É só você prestar atenção logo no início aqui, no verso 6 do capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continue a viver nele, estando arraigados, edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. E aí ele vem no verso 8, né, dizendo, tenha cuidado para que ninguém engane vocês. Então, esse primeiro portanto de Paulo, que está dentro do contexto de dizer que Cristo é superior, como pessoa e sua obra, não tem ninguém igualável a ele, Paulo está dizendo, não se esqueçam dessas verdades que nós ensinamos a vocês. Guardem esse conhecimento, guardem esse entendimento. E aí Paulo não para aí. O segundo, portanto, no verso 16, vai dizer o quê? Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida, bebida. Aqui é o ponto do legalismo. O verso 6 dá a ideia de Paulo discutindo e confrontando o gnosticismo, do verso 6 até o verso 15. No verso 16, o segundo, portanto, dá a ideia de Paulo chamando a atenção para que eles guardem o conhecimento e tenham discernimento, para entender o que é legalismo e o que de fato é devoção. A sua vinda ao culto aqui, seja na quarta, seja no domingo, seja na EBD, não tem que ser por regra, por lei, mas por devoção. Você sabe o que está fazendo. Você não faz, porque o legalismo é isso, você faz para ser. Não. Para ser cristão, para ser salvo, não. Você faz, a devoção vai fazer você entender que o que você faz para Cristo, você faz pelo que você já é. Entendeu? Aí Paulo aqui chama atenção ao discernimento. Segundo, portanto, aí, verso 16. Julguem vocês, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida. Tenham discernimento,
para que as pessoas não levem vocês a viver uma vida de legalismo e não de devoção. E aí Paulo vem, no capítulo 3, que é o nosso contexto mais imediato, com o terceiro portanto. O que ele vai dizer? Por que vocês têm que ter discernimento e têm que guardar o conhecimento que Deus deu a vocês através de nós? Nós ensinamos a vocês. Cristo é a sua obra. Vocês têm que guardar esse conhecimento para que vocês tenham discernimento. E vocês nunca devem esquecer que vocês foram, o quê? O que ele vai dizer? Portanto, já que, o se aí você entende como já que, fato, uma causa, né? Como o Felipe que falou, quando ele pregou lá em Tessalonicenses, não é dúvida, mas de fato algo concreto. Já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, aí o que é que ele diz? 2 imperativos aqui, busquem e pensem nas coisas do alto. Ele vem aqui com 2 imperativos. E o capítulo 3 aqui, a ênfase no imperativo é muito grande. Tanto nos imperativos como no indicativo. O imperativo é a ideia de uma ordem. E o indicativo é mostrando um fato, uma causa que aconteceu. Aí é aquilo que eu disse para os irmãos, há poucos instantes atrás. O que vai ser nos chamado a fazer, o dever, pelos imperativos que é dado aqui, ele é dado pela indicação que é dita, ou seja, por aquilo que já foi feito. Então a palavra de Deus jamais vai pedir algo a nós que nós não pudéssemos ou não tivéssemos capacidade para fazer. Por que ele está dizendo? Busquem as coisas do alto. Por que ele está ordenando? Pensem nas coisas do alto. Por quê? Porque vocês foram ressuscitados. Vocês estavam mortos, verso 3, porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta justamente com Cristo. Morreram para o mundo e ressuscitaram para Cristo. Então, se você entende isso, esse portanto aqui, você vai aplicar o discernimento e você vai guardar o conhecimento. Que conhecimento? Que Cristo é superior. O que você precisa saber, aí dentro do nosso contexto aqui em especial, o que você precisa saber de qualquer coisa relacionada à doutrina do perdão, as Escrituras já nos diz. Você não tem que fazer um curso, um seminário, entendeu? Uma conferência para dizer assim, agora eu vou aprender a perdoar. Não, a igreja local, o seu devocional, é suficiente. Se alguém disser assim, Deus me revelou algo acerca do perdão, se não for nas Escrituras, não procede. O que a gente precisa está aqui. E Paulo reafirma isso. Quem são vocês? O segundo, portanto, aqui, no verso 5. Então, o primeiro, portanto, conhecimento. O segundo, portanto, discernimento. O terceiro, portanto, aí, 3:1, transformação. O quarto, portanto, aí no verso 5, ele vai falar, e aí começa, né, a questão daquilo que Paulo sempre gosta de fazer, os contrastes. Vai falar da natureza caída e da natureza, eu ia dizer, levantada. Pode ser, né? Erguida, sei lá. Olha o que ele diz aí, Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Certo? Aí ele vai dizer assim, verso 9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com suas práticas, e se revertiram. Aí vai aparecer no nosso texto, apareceu essa palavra, só que em forma de ordem. Se revestiram da nova natureza. Aí perceba aqui, até aqui, antes de entrar no nosso texto em questão. Quantos imperativos a gente encontra aqui, Primeiro imperativo, capítulo 1, verso 1 do capítulo 3, busquem. Segundo imperativo, verso 2 do capítulo 3, pensem. Terceiro imperativo, verso 5 do capítulo 3, façam. Presta atenção aí, irmãos, Busque, pense, façam. Aí você vem caminhando mais um pouco e ele vai dizer no verso 8, abandonem. Então vamos lá, recapitulando. Busquem, pensem, façam, abandonem. Indiretamente, tirem a roupa, né? E se revistam, que vai aparecer no nosso texto como uma ordem. Mas
basicamente imperativo mesmo que o texto aqui chama, é busquem, pensem, façam e abandonem. Agora, preste atenção aqui, verso 5. Façam o que morrer? Paulo vai dizer 5 coisas aqui que é para se fazer morrer. Preste atenção aí, ó. O que é que isso tem a ver com perdão? Tem tudo a ver com perdão, irmãos. Imoralidade sexual, impureza, paixões, pode ser lascívia, maus desejos, avareza, que é idolatria. E aí vem aqui uma ameaça. Por causa destas coisas, que coisas? Imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza. É que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele afirma, depois de uma ameaça, ele traz uma afirmação, apontando para o passado. Vocês também andaram nessas mesmas coisas. Andaram. Né? Vocês andaram. No passado, quando viviam nelas. Agora, tempo presente. Porém, abandonem. Igualmente, todas essas coisas. Aí a ideia é de que eles podem estar vivendo isso aqui. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. E aí a gente pode acrescentar aqui uma sexta. A mentira, né? Uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram, está afirmando, vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. E, está afirmando, se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então presta atenção no que eu vou dizer aqui. Faça morrer. É uma ordem da qual Paulo vai dizer o seguinte, e dentro do nosso verso 12 e 13. Que a primeira pergunta que vem, o que é que isso tem a ver com perdão? Por que que Paulo, quando termina de discursar isso aqui, ele vai falar sobre perdão? Porque é impossível um indivíduo que vive nessas práticas aqui, imoralidade, porque perceba, esses 3 primeiros aqui são todas ligadas à área sexual, ao prazer sexual. É um egoísmo. Um indivíduo que vive isso daqui, ele só pensa em si, ele não pensa em ninguém. Ele é um ato em potência de sempre estar magoando os outros, de sempre estar deixando outros angustiados com o seu pecado. E os que vêm depois, como maus desejos e avareza, corrobora para mostrar o quanto esse indivíduo é egoísta. Ele quer viver em prazer em todos os sentidos, na sua intimidade, na sua internalidade e na sua externalidade. Ele quer viver do bom e do melhor e desfrutar daquilo que ele entende que é o bom e do melhor para o seu corpo. Aí a presença muito forte do gnosticismo aí. Faça o que quiser para o seu corpo, dê o que ele quiser necessitar. Afinal de contas, Cristo salvou foi a sua alma. Esse era o acréscimo que eles ensinavam. E Paulo vai dizer, não, um crente de verdade ele não pode viver assim. Porque Paulo sabe, se ele viver assim, ele vai ser condicionado a o que ele diz aqui, no verso 8. A viver como se fosse um ímpio, cheio de ira. E aqui a ira má não é a ira justa, né? A nossa ira justa tem que ser contra isso aqui que eu acabei de falar, imoralidade sexual. A gente não pode aceitar isso. Tem que se irar com essas coisas. E ele vai dizer, a blasfêmia, nós já falamos sobre isso, é você planejar, a maldade planejada, a linguagem obscena.
Aí ele vai e contrasta isso. Ó, vocês já se despiram dessas vestes. Por isso a ideia, meus irmãos, que eu sustento com esse texto e tantos outros mais, de que quando Cristo alcança uma pessoa, ele transforma a natureza da pessoa. Nós não temos duas naturezas, a natureza caída e a natureza transformada. A natureza caída, ela desapareceu, ela não existe. Mas por que a gente peca? A gente peca pelo mau costume. E a ilustração que ele faz aqui de veste, quando ele diz aqui, a velha natureza com suas práticas, você deve se despir disso, ele está falando de roupa, de tirar uma roupa. Tira essa roupa suja e vista a roupa limpa, a da nova natureza. Né? Então aqui, ninguém em sã consciência, quando passa um dia inteiro trabalhando, né, na lida e tal, e chega em casa e vai se assear, vai tomar seu banho, vai vestir a mesma roupa. Ou qual é o louco que vai vestir a mesma roupa e depois vestir uma roupa limpa por cima? Dá para conviver assim com duas roupas, meus irmãos? Uma roupa suja e uma roupa limpa ao mesmo tempo? Dá, irmãos? Dá. A gente não aguenta. Só se o cara for um cascão, entendeu? Você chegar em casa e com a roupa toda suja, vou para a igreja. Aí não toma banho, pega uma roupa limpa e veste por cima e vem para a igreja. Não faz isso. O que Paulo está querendo dizer aqui, que a vida de um salvo, ela não pode ser desse jeito. Ou ele é caído, tem a natureza realmente corrompida, ou ele não tem. Mas Paulo está dizendo que eles têm. Mas o que Paulo também está querendo dizer é que mesmo ele tendo a nova natureza, eles estão vivendo como se não tivesse. E uma pessoa que vive como se não tivesse as vestes novas, a nova natureza, em hipótese alguma, ele vai conseguir praticar o perdão. Ele nem vai perdoar e nem vai pedir perdão. Porque a gente sempre acha, né? Eu já argumentei isso aqui para os irmãos, que é mais fácil a gente receber perdão do que dar perdão. É porque a gente esquece. Do outro lado tem uma pessoa que tem que nos perdoar. Então sempre será difícil perdoar e pedir perdão. Sempre será difícil. Por que será difícil? Porque não depende só da gente. A gente depende do Espírito Santo para nos constranger a reconhecer que nós erramos e pedir perdão e a nos tornar exatamente isso que Paulo pede que nós sejamos agora no nosso texto. Então, depois de tudo isso, Paulo vai dizer, ó, portanto, aí ele vai lembrar o que Deus fez. Se até aqui alguém tem dúvida assim, beleza, eu quero viver com as vestes novas. Verso 10. E se revestiram da nova natureza. Está afirmando, né? Que se renova para o pleno conhecimento. Se renova para o pleno conhecimento. Que conhecimento? Que Cristo, a obra de Cristo, o que é que Cristo nos ensina, nos ensinou, está sempre nos ensinando, isso sempre precisa ser renovado. Aí ele não diz as características, ele vai dizer agora. E perceba que são 5 também que ele vai dizer, depois que ele reafirma o que Deus fez. É como se ele quisesse dizer assim, o que eu vou dizer para vocês daqui a pouco é baseado nisso aqui que Deus fez para vocês. Ou seja, ele vai usar as palavras no indicativo para depois colocar o imperativo. Ou seja, ele vai dizer, em outras palavras, com a ilustração que eu disse no começo, que ele vai ordenar algo que ele sabe que todo cristão tem capacidade de fazer. Quando um cristão diz assim, meu coração é muito duro, eu tenho muita dificuldade de perdoar, eu tenho muita dificuldade de pedir perdão. Então, o que está faltando para ele é reconhecer o que Deus fez nele. Aí Paulo vai dizer exatamente isso, ó. Portanto, aí ele vai dizer 3 coisas, ó. Como eleitos de Deus, santos e amados. Antes dele dizer as 5 virtudes que um coração perdoador, ou seja, um crente, ele precisa exercer, ele vai dizer, você foi escolhido, você foi separado, você está sempre sendo amado. Entendeu? É isso aí, ó. Portanto, o portanto a gente pode traduzir também assim, ó. Então, por esta razão, consequentemente, conformemente, sendo assim,
Sendo assim como? Eleitos de Deus, eleitos, escolhidos. Pronto, Deus escolheu. Pronto, Deus me escolheu, pronto. Se Deus me escolheu, aqui a gente podia já ir para as aplicações e entender, não, Deus me escolheu, então se Deus teve poder para me tirar da vida que eu vivia, abrir os meus olhos para eu enxergar quem é Ele, que existe céu e inferno, existe os filhos da desobediência, existe os filhos da obediência, existe as criaturas e os filhos de Deus. Se Ele me escolheu, então eu sou filho dele, então certamente Ele vai me capacitar para que eu saiba viver as dificuldades do relacionamento, porque existe, né? Porque a igreja, ela é um retrato da família. Não há discussão dentro da família, não há briga, não há mágoas, rancores. E o que é que resolve essas situações? O perdão. O pedir perdão, o dar perdão. Então, se eu sou parte da família, eu tenho que entender que Deus me separou. Por isso que Paulo diz aí, ó. Portanto, como eleitos, ou seja, vocês são eleitos e foram separados. O santo aí não é de perfeito. O santo aí é de separado. Para reforçar a ideia de uma responsabilidade. O Senhor te escolheu, te separou para algo. Para quê? Para comunhão. Para convivência. E na convivência vai ter atrito, vai haver atrito. E a solução para resolver os atritos é o confronto com o perdão. Nós vimos isso no sermão passado. Tem que confrontar com o desejo de perdoar. E por fim, ele diz, nunca esquecendo que vocês são amados. Eu, quando li isso aqui, e pensei, poxa, eu sou escolhido. Eu fui separado. E como ele diz aqui, amado. Eu não sei você, mas o que veio na minha mente foi, poxa vida, apesar de quem eu sou, apesar do que eu faço, a palavra de Deus está dizendo que eu sou amado. Apesar das ofensas, dos meus pecados, das afrontas que eu faço a Deus, no meu mais íntimo secreto, eu sou amado. Meus irmãos, se eu compreendo isso, não tem como eu deixar de obedecer o que a palavra me chama. Aí vem, dentro do nosso texto aqui, a ordem. Revistam-se. E aqui ele vai dizer 5 coisas, 5 virtudes, que faz o contraste com as 5 virtudes que a gente viu do verso 5 até o verso, considerando a mentira como uma desvirtude, as 11 que ele fala aqui. Então, só para você perceber aí o contraste. Verso 5, imoralidade, impureza, paixões, maus desejos, avareza. Aí que o nosso texto está mandando se revestir de quê? De compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Aí, verso 8, ele diz para abandonar a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena. Mais 5. E a gente pode colocar a mentira 6. É contra isso que Paulo está dizendo. Tudo isso que eu acabei de ler agora, do capítulo 5, do verso 5 até o verso 9, são as virtudes do velho homem. Porque ele pratica isso, ele não vê desvirtude nisso aí, ele não vê pecado nisso, ele pratica. Aí Paulo vai dizer, um crente de verdade, um crente que foi escolhido, que foi separado, que é santo e que é amado, ele não vive isso aqui. Então, um crente que tem essa consciência, ele é capacitado a cumprir o dever de perdoar. Aqui nós encontramos, depois da ordem de revestir-se,
Ou seja, esteja sempre com a veste do novo homem, não do antigo homem. Então é tipo assim, quando as tentações vierem para que você pratique aquilo que faz parte da natureza do velho homem, você se lembra, não, eu tenho uma veste nova. Olhe para si e lembre-se, eu sou filho de Deus, eu fui escolhido por Ele, eu sou amado por Ele. Então eu não sou mais aquele caído. E com isso em mente, você vai viver segundo aquilo que você entende que é. Então você não pode esquecer quem você é. Você é um escolhido, você é um separado, você é um amado. E aí Paulo vai dizer, revistam-se, se aprofunde nessas virtudes. Que virtude? Aí ele começa com a primeira, compaixão, que é misericórdia. Certo? Misericórdia. É a ideia, e aqui é o contexto para perdoar. É a ideia de que, por mais que a pessoa tenha lhe ofendido, por mais que ela tenha lhe machucado, lhe magoado, não pense que ela não sofre com isso. Ela pode até parecer que não sofre, mas ela sofre com isso também. Se coloque no lugar dela. A ideia de compaixão, de misericórdia é essa. É de empatia, de você se colocar no lugar dela. Pensar que talvez em algum momento da sua vida, você se comportou como ela está se comportando com outra pessoa. E você não queria admitir, e não querendo admitir, você não queria pedir perdão pela ofensa cometida. Tem gente que guarda isso muitos anos, até que, de fato, o Senhor alcança o coração dela, ou transforma o coração dela, ou aquele coração que já foi transformado, mas insiste em ser imaturo, o Senhor vai lá e mostra para ele que isso não é vida para se viver com mágoa, com rancor, ou com ódio de uma pessoa. É por isso o texto chama logo, revista-se de profunda compaixão. E depois ele diz de bondade. Bondade aí, meus irmãos, a gente pode entender benignidade. E a ideia dessa palavra é a ideia de você deixar um ambiente propício para aquela pessoa que você sabe que precisa pedir perdão, ela peça. Que você tenha ações benignas de preparar o ambiente para aquela pessoa que você sabe que magoou você, que você está magoada com ela, que ela se perceba disso. Ou seja, há uma responsabilidade sobre o que foi ofendido, de ser benigno com aquele que o ofendeu. Porque, meus irmãos, tudo isso aqui é reflexo do que Cristo fez conosco. O Senhor usou de misericórdia para conosco, de empatia. Como é que ele fez isso? Quando ele se colocou no nosso lugar, se tornou homem. Quando ele mostrou a sua bondade, a sua benignidade. Quando ele preparou o caminho, preparou a situação, o contexto, para que nós caíssemos em si e pedisse perdão a ele. A terceira fala de humildade. A palavra humildade aqui dá a ideia daquele que pratica, ele se reconhece quem ele é de fato. Ele não se sente superior àquela pessoa, por mais que ele saiba que ela está errada. Porque a gente é assim. Quando a gente sabe que está certo, devido viver na presença do pecado, mesmo a gente sendo transformado com a nova natureza, a gente quer se sentir superior. A humildade aqui não é de se humilhar, não é você chegar lá e dizer, olha, você está errado, eu estou certo, mas eu me humilho aqui diante de você. Não é isso, não é essa falsa piedade, não. Entendeu? É você reconhecer quem você é. Exemplificando aqui, com um texto bíblico, é a oração do publicano. Aquele que ora para Deus dizendo, Senhor, ser propício a mim, pecador. Ele sabe quem ele é. Ou seja, é eu e você, no ato de preparar o caminho para que aquela pessoa peça perdão a gente entendendo que a gente é pecador. A gente tem outros pecados que exerce também sobre nós um chamado para que a gente se submeta, peça perdão. Ninguém aqui fica sem pecar. Se existe alguém aqui no nosso meio que está com mágoa um do outro,
e você que foi o magoado está com a razão, isso não quer dizer que você não tenha pecado em outra esfera. Então você jamais pode conceituar sobre si um padrão mais elevado que o outro. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Então, quando Paulo fala aqui de humildade, ele está dizendo essa ideia. Se aproxime entendendo quem é você de verdade. Não se sinta superior. Aí ele vai e diz, seja manso. Mansidão aqui é a ideia de você não perder o controle. Ser manso aqui não é você ser besta, não. Você já ouviu essa história? Mas tu vai se humilhar para fulano, tu vai se humilhar para fulana. Ela erra contigo, ela te magoou, fez tudo isso. E tu vai. Aí você diz, não, que a Bíblia me chama a ser manso. Não, a Bíblia me chama para ser manso, não ser idiota. É assim que as pessoas entendem mansidão. Mas mansidão aqui no texto, a palavra dá a ideia de que você tem um controle da situação. O manso aqui é bem racional. Você está entendendo onde você está pisando. Não é besta. E isso vai redundar em quê? Naquilo que na minha versão chama de paciência. Talvez na sua versão diga com longanimidade. Talvez isso que apareça para você aí. Longanimidade. A ideia de longanimidade aqui, de paciência, é de você suportar. E olhe como vai combinar. Quando ele termina de falar de paciência, ele corrobora isso quando ele chama a suportar uns aos outros. Então, o longânimo aí, a paciência aí, não é aquela coisa passiva, não. A palavra que aparece aqui, que foi traduzida por longanimidade, em algumas versões, e na minha versão eu acho que ficou melhor traduzido, paciência, a gente vai encontrar ela dentro do contexto de Tiago. Abra lá, Tiago. E olha o contexto que ela aparece, ó. Tiago, acho que é o último. Tiago, capítulo 5. A partir do verso 7. Certo? Olha aí, ó. A palavra que vai aparecer é a mesma para o nosso texto. Ó. Ela vai aparecer aqui várias vezes. Ó. Ela só vai ser diferente quando for relacionada com Jó. Certo? Mas vamos ler aqui só para vocês entenderem o contexto aqui. Ó, do que ser longânimo, o que seja ser longânimo. Repito, a palavra que está lá, no nosso texto, a mesma palavra foi traduzida aqui como paciente. Portanto, irmãos, verso 7 do capítulo 5 de Tiago, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aí ele vai ilustrar essa paciência. Ele vai dizer, ó, o lavrador com paciência, né, ó, ele vai dizer assim, ó, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas. Assim também vocês, pacientes, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, é uma paciência aí de aguardar a volta de Jesus. Aí ele vai dizer assim, irmãos, e vai aparecer aí, ó, não se queixem. Não se queixem uns aos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Olha o contexto dos profetas. Pense nos caras que foram magoados, que foram instrumentos de pessoas para os angustiar, perseguir, maltratar. E aí o texto continua
e diz: eis que consideremos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. Pronto, aqui a palavra outra, paciência, mas que corrobora a ideia de perseverança. As outras é de suportar. Suportar. Porque na hora, a gente não pode ser inocente. Na hora que, pela graça de Deus, a gente consegue viver a nossa vida de cristianismo, que leva aquele que nos magoou a pedir perdão, e aí foi sarado o meu coração e o coração daquele que perdoou, amanhã ou depois tem outro que vai fazer com a gente a mesma coisa. Ou de repente a mesma pessoa erra em outra coisa e magoa a gente de novo. Então, sempre vai acontecer. Então, qual é a saída para isso? Eu preciso ser longânimo, eu preciso ter paciência, eu preciso suportar. E aí Paulo corrobora para dizer isso, quando ele diz no verso 13, que é o nosso terceiro ponto, né? Já passamos pelo primeiro, pelo segundo, né? Então, só aqui para manter o padrão, o que Deus fez? Nos escolheu, nos separou, nos amou. O que devemos ser? Misericordiosos, nos revestir, né? Devemos ser misericordiosos, compaixão, ser bondosos, ser humildes, ser mansos e ser paciente. Aí agora, terceiro ponto, o que devemos fazer? Duas coisas nós devemos fazer: suportar e perdoar. Quem é que suporta? Quem é que perdoa? Aquele que se reveste de paciência, mansidão, humildade, bondade e compaixão. E por que que ele se revestiu assim? Porque ele é amado, ele é separado e ele é escolhido de Deus. Certo? Então o que é que ele deve fazer? Suportar. Agora, olha que interessante. A paciência dá a ideia de suportar, né? Aquele que nos ofende. Suportar com humildade, com bondade, com mansidão, com misericórdia, suportando, porque eu sou escolhido, porque eu sou separado, porque eu sou amado de Deus. E agora Paulo diz suportar. Que tipo de suportar é esse? É igual o da longanimidade? Não. Esse suportar aqui é aquele que a gente diz assim, no sentido que a gente sofre por suportar. Irmão, tem que suportar esse irmão aí. Tipo, que não tem jeito. É você aguentar mesmo. Mesmo que ele não peça perdão. Suporte. Não é isso que essa palavra quer dizer. Quando você vai ver a palavra, o significado dela, dessa palavra aí, o verbo suportar, quando ela está assim, colocado como verbo, não é o caso aqui, mas dá a ideia, literalmente, a palavra que está aí, quando você vai ver o verbo dela, né, porque suportem-se, não é um verbo aqui, mas suportar é um verbo que vem dessa palavra. Dá a ideia, literal, meus irmãos, de escorar e reter. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, suportem-se uns aos outros. Aí você pensa, naquele que lhe ofendeu, naquele que lhe magoou. Não deixe cair nesse pecado. Sustente ele, erga ele. Como é que eu faço isso? Olha, meus irmãos, como uma coisa é louca. Se não for o Espírito Santo agindo, como é que eu vou erguer alguém, levantar alguém que está errado? Que me injuriou, que me perseguiu, ou que disse alguma coisa, alguma calúnia contra mim, me feriu, me traiu. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Seja canal de bênção para aquela pessoa. Proporcione os meios para que ela se levante. Por quê? Quem é o mal beneficiado? É você. O que é que você quer? Não é que ele se arrependa e peça perdão a você? Então suporte, erga ele. Faça tudo que você puder. O que é que eu tenho que fazer? Está aqui. Seja misericordioso, seja bondoso, benigno, seja humilde, seja manso, seja paciente.
Essa é a ideia de suportar essa pessoa, de levantar essa pessoa. Se você foi magoado, se você foi ofendido, não sei em que parâmetro, mas se você não se comportar dessa maneira aqui, com profunda compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência, qual é a probabilidade dessa pessoa se arrepender? E de fato pedir perdão a você? Zero. Zero. Então aqui, meus irmãos, Deus está revelando para nós que aquele que foi ofendido, ele tem responsabilidade em ajudar aquele que ofendeu. E isso tem que ser real na vida da gente, meus irmãos. Não é um encontrozinho, vai para o encontro que vai dar certo. É responsabilidade minha e sua. Se houve um atrito entre eu e você, os dois, tem que haver um mais maduro. Porque o que pecou, se ele reconhecer que ele é filho de Deus, que foi separado e que ele é amado, ele vai facilitar o trabalho. Ele vai chegar e vai pedir perdão. Ele sabe que não dá para viver assim. Mas nem sempre é assim. Aí quem foi ofendido tem que ajudar, tem que suportar esse irmão, tem que erguer, tem que colocar ele de pé. Essa é a ideia da palavra suportar. Não é dizer, eu vou aguentar esse irmão até Jesus voltar. Tem jeito não, tem jeito não. Não é isso que o texto está dizendo para a gente, suporte. E é interessante que ele diz assim, suportem-se uns aos outros. Ele não diz assim, suporte o próximo. Ele diz uns aos outros, querendo dizer que você, em algum momento da vida, pode ser que seja aquele que precisa ser levantado. De repente, você hoje está na posição de que alguém lhe magoou. Mas amanhã pode ser que você magoe alguém. E, repito, tanto para perdoar como para pedir é difícil. Só perdoa e só pede perdão aqueles que reconhecem quem são. Se o que perdoa e o que pede perdão não reconhecer que é filho de Deus, que é separado, que é amado, ele não vai viver essas virtudes da misericórdia, da compaixão, da bondade, da benignidade, da mansidão, da longanimidade, da paciência. Não, ele vai viver essas que Paulo rechaçou. A ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena, e por aí vai. Então ele não podia falar de perdão antes de falar de tudo isso. Suporte-se uns aos outros. E o que ele vai dizer? Perdoe-se mutuamente, ou seja, perdoe-se uns aos outros. Porque a gente sempre acha, não é não? Que a gente sempre está na posição de que foi magoado. Que a gente não tem capacidade de magoar ninguém. É só os outros que têm de magoar. Quem tem um ministério pastoral, a peixe é sempre mais pesada. Nas crises que eu já tive em família, com meus irmãos, a minha mãe sempre dizia assim, não, é tu que tem que resolver isso aí, porque tu é pastor. Aí eu dizia, mãe, mas quem errou foi fulano, foi eu não. Não, mas tu é o pastor, tu é o pastor. Ela estava errada, em parte sim, mas ela estava certa em outras partes. Não é porque a pessoa que errou, que eu não tenho errado também. A gente sempre quer achar que quando acerta, é mérito da gente. Mas quando há erro, atrito, sempre a culpa é dos outros. Mas aqui Paulo deixa bem claro. Suportem uns aos outros, que é a ideia de que uns aos outros. Uma vez pode ser você, uma vez pode ser o outro. Perdoem uns aos outros. O que eu tenho que fazer por aquilo que eu sou é suportar e perdoar. Agora, por que eu tenho que fazer essas coisas? Aí o texto final já vai dizer, olha aí, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. É o mesmo discurso que Paulo usou quando estava falando para os Efésios. Se até aqui você não entendeu nada, então entenda pelo menos isso. Por que eu tenho que perdoar quem me magoa? Porque Cristo perdoou você. Isso aqui nada mais é do que a oração do Pai Nosso. Perdoa nossas ofensas assim como nós temos perdoado. Nós perdoamos porque tu nos perdoa. Isso aqui
faz lembrar também o nosso primeiro sermão, né? Daquele indivíduo que teve o seu perdão da sua dívida imensurável, impagável, e quando ele se encontra com aquele que o devia um valor insignificante, ele não usou de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, e nem suportou, por isso ele não perdoou aquela dívida. Foi o que aconteceu com ele, a ira de Deus veio sobre a cabeça dele. Então, meus irmãos, até aqui nós falamos o seguinte, que fomos escolhidos por Deus, separados por Deus, amados por Deus. E a soma de tudo isso é uma palavrinha que a gente gosta de cantar. Mas a gente não se apercebe que é com ela que a gente tem que contar para suportar e perdoar aquele que nos ofende. Sabe qual é a palavrinha? Graça. Graça. Fomos escolhidos pela graça, fomos separados pela graça, fomos amados pela graça. Nós não merecíamos nada disso. O que nós merecíamos é ser lançado no inferno. O grau de comparação é inevitável aqui. A injúria, a traição, todo tipo de rebelião. Pense nas maiores, nós cometemos contra Deus. E Deus, com sua misericórdia, com a sua benignidade, com a sua humildade, com a sua mansidão, com a sua longanimidade e paciência, nos suportou, nos levantou, nos tirando lá dos nossos delitos e pecados, nos deu uma nova vida, nos perdoou e nos perdoa. Tudo foi graça. A gente ora a Deus pedindo graça para suportar as dificuldades da vida. A gente pede a Deus graça para ter uma melhor casa, um melhor emprego. Ó Senhor, mas quanto de nós oramos, Senhor, dai-me graça para que eu perdoe aquele irmão. Senhor, dai-me graça para que eu possa reconhecer a minha falha com aquele irmão e eu peça perdão a ele. Que eu não me sinta diminuído, pelo contrário. Pelo contrário, a mesma bênção de restauração para aquele que recebe o perdão, também é para aquele que pede. Para aquele que pede. O que dá e o que pede. É graça, não é outra coisa. Por causa dessas bênçãos da graça, o cristão tem responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De se revestir disso aqui. Então, Senhor, dai-me graça, para que de fato eu possa cumprir o dever de perdoar aquele que me ofende. Ao Senhor, eu já te dei essa graça. E o que é essa graça, Senhor? Aí ele vai dizer, Colossenses capítulo 3, verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade e de mansidão e longanimidade, paciência. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a viver sobre esses rudimentos. Não os rudimentos do mundo que Paulo tratou aqui, falou 2 vezes aqui, rudimentos do mundo, no capítulo 2. Que nada mais é do que um legalismo, um cerimonialismo, regras pagãs. Nós vivemos sobre as regras do Senhor. E está aqui. Qual é o dever de um cristão? É perdoar. Por quê que ele tem que perdoar? Porque o Senhor o escolheu, o separou e o amou e lhe deu novas vestes de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Então, qual é a nossa obrigação? Qual é a nossa responsabilidade? Revestir-se. É viver, é se conduzir por essas virtudes. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra. Leva-nos, Senhor, para casa meditando acerca das responsabilidades que nós temos ouvido aqui. Que de fato os nossos corações estejam propícios, Senhor, a suportar, a erguer, a ajudar aqueles que nos ofenderam, a buscar em Ti forças para pedir perdão, para que haja restauração. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor.
Porque sem Ti nós não podemos fazer isso. Precisamos da ação do Teu poder em nossas vidas, para que possamos viver essas virtudes. Nos dá consciência, Senhor, das verdades, da qual nós aprendemos nessa noite, possamos vivenciá-las em nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.